Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal, galera. E bom, como eu prometi para vocês, estou aqui trazendo o vídeo tutorial, a introdução aqui à interface gráfica, que é o nosso GUI. Como eu mostrei para vocês no último vídeo, a gente tem essa opçãozinha aqui que nos facilita a criar uma janela. Geralmente eu uso ela e recomendo para vocês apenas para criar base, né? Até porque para a gente fazer as ações, a gente mesmo tem que entender e editar aqui o nosso código que ele gera para a gente. Então vamos lá, galera. Para começar aqui de tudo, vamos entrar nele e a gente tem uma janela aqui que ele já traz por padrão. Vamos fechar e colocar assim para ele adicionar apenas essa janela para você ver o código que ele gera. Vamos tirar isso aqui, essa primeira linha, que é um comentário que ele colocou ali. Vamos entender. A gente tem o nosso comando aqui, GUI, certo? E o parâmetro show, que é o do nosso comando, para ele exibir uma janela. Certo? Então aqui, vamos dar play, ele vai exibir a janela que ele criou. O que é o W e o H? W aqui é o width, que é a largura da janela que ele criou. E aqui o H é o height, que é a altura da janela que ele criou. E aqui o nome, o título da janela. Então vamos lá. Vamos, por exemplo, aqui mudar para 500 de largura e 500 de altura. E vamos mudar o título aqui para menu. Menu é uma palavra reservada, sei lá, vou colocar aqui sistema, tá? É só um exemplozinho bobo. Cria uma janela 500 por 500. Chamado sistema, tá? Só para vocês entenderem. Ele coloca o comando return, para ele dizer que ele terminou aqui. É sempre necessário, tá? Esse return, quando a gente está se tratando de GUI. E criou esse GUI close. O que é o GUI close? O GUI close é uma label. O que é uma label? Uma label é uma identificação. A gente vai trabalhar muito com label. Então, o GUI close é uma label que já vem do próprio sistema, do AutoHotkey, que fala o que vai fazer, qual a ação embaixo que vai ser executada quando a gente fechar a janela. Quando a gente fechar a janela, a gente quer que ele saia da automação. Então, quando a gente fecha, ela não fica executando. Se a gente não tiver isso aqui, eu vou apagar, executar. Fechei. Beleza, fechou, normal. Porém, se a gente vir aqui, a janela está aqui executando. A gente tem que vir e sair. Então, essa aqui é uma palavra reservada. É uma label reservada, na verdade, tá? Não confundam label, que é apenas uma vez 2 pontos, com hotkey, que é isso aqui, é 2 vezes o 2 pontos, tá? Então a gente tem aqui o nosso show, certo? A nossa janela inicial. A gente pode, quando a gente dá play, vocês veem que ela aparece aqui, a gente pode definir mais 2 parâmetros, que é o x e o y, onde o x é a posição horizontal, onde na nossa janela vai aparecer, e y é a posição vertical, ou seja, eu vou colocar aqui x0, y0, para ele aparecer aqui no x0 e y0, ou seja, isso vai dar aqui no canto. Quando a gente executar, nossa janela vai ser criada aqui em cima, certo? Qual outra coisa legal para a janela, para começo de conversa, que a gente tem que saber? Caso você queira que a sua janela sempre fique no topo, o que significa? A gente criou a janela aqui, cliquei aqui no editor, ela já sumiu. As janelas vão sobrepor ela, vão ficar em cima dela. Se você não quiser que isso aconteça, por algum motivo, você vai adicionar aqui o comando GUI, vírgula, e o parâmetro que a gente vai passar vai ser o mais always on top. É só dar um Ctrl espaço, ele vai aparecer ali, aí dá o tab, always on top. Que significa do inglês sempre no topo. Então, quando a gente executar aqui, a janela, beleza, aparentemente não mudou nada. Porém, se a gente abrir alguma coisa, bloco de notas, vamos ver aqui o Paint, nada vai ficar em cima dessa janela. Se eu puxar o bloco de notas, ele não vem para cima da janela. Ela sempre vai dominar e ficar em cima aqui. Então, isso aqui é uma opção extra. Eu vou deixar ligado, tá? Por enquanto. Então, beleza, galera. A gente aprendeu aqui, entendeu como criar uma janela, onde posicionar ela. Eu vou tirar esse XY aqui, para ele exibir por padrão aqui no meio a nossa janela. Vamos adicionar agora um botão
para essa nossa janela, tá, galera? Então, eu vou apagar isso aqui, esses dois. Vou voltar aqui e vou colocar um botão. Um botãozinho aqui. Vou tentar colocar mais ou menos no meio. Cliquei uma vez e aí a gente mexe o mouse e deixa o botão do tamanho que a gente quiser. Vou colocar aqui um botãozinho, cliquei. Vou fechar e colocar assim para ele adicionar aqui. Vamos apagar o comentário. E beleza, sempre no topo. Ele adicionou aqui um GUI, uma outra linha, tá? Essa aqui a gente já viu o que é. Eu vou colocar aqui de volta os nossos 500 de largura e altura. E o nosso nome aqui, sistema de volta. Certo? E se a gente dar play aqui, ops, a gente tem uma label duplicada, ele criou por padrão, tá, galera? Então ficou duas aqui. Vamos executar de novo. E temos o botãozinho, beleza. O botãozinho faz alguma coisa? Não faz nada. Vamos entender agora o código do botão. A gente tem aqui como parâmetro o comando add, que é de adicionar alguma coisa, tá, na nossa janela. A gente adiciona um botão, button. E aqui a gente, por padrão, ele trouxe para a gente o X e o Y, que é a mesma coisa que o comando aqui do show. O X e o Y é a posição. Então, ou seja, dentro da nossa janela ele criou aqui o botão na horizontal 152 na posição e de altura 79. O H e o W funcionam a mesma coisa que o show, é o tamanho do botão. Então, se a gente aumentar aqui a largura do botão, se a gente colocar aqui para 200, olha, vai ficar mais largo. Vou voltar como que era. E se a gente aumentar a altura do botão, por exemplo, 100, bem exagerado, ó, ele vai ficar bem grandão. Vamos deixar esse aqui mesmo, só para vocês entenderem. Botão aqui é o nome do botão. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, exibir. Temos aqui o nome exibir. Como a gente dá uma ação para esse botão, galera? Bom, vamos então nesse vídeo aqui mostrar apenas a ação para não ficar muito grande. Como a gente dá uma ação para o botão, a gente pode dar qualquer ação para ele. Quando eu clicar ali, ele exibe uma mensagem. Quando eu clicar ali, ele abre o Google, ele abre o bloco de notas. Ele pode fazer qualquer coisa que você quiser. Como a gente faz isso? Dentro dos parâmetros, né, que vocês estão vendo que é separado por espaço apenas, a gente vai adicionar uma label, igual essa aqui. A gente vai criar uma label para ele. A gente vai nomear aqui essa label. Para a gente adicionar uma label, a gente vai colocar a letra G e o nome da nossa label. Por exemplo, eu vou colocar aqui o nome da nossa label, mensagem. Mensagem. Quando a gente colocar o botão exibir, ele exibe uma mensagem. Só um nome, pode ser o nome que vocês quiserem. Feito isso, a gente tem que criar agora uma label com esse nome. Então, a gente não precisa colocar o M maiúsculo, tá? Eu coloquei o maiúsculo aqui para separar, para não ficar assim, tudo junto, mas não precisa. É só questão de boas práticas. Então, eu vou criar aqui agora a label mensagem, certo? 2 pontos. Quando a gente clicar no botão de label mensagem, ele vai executar essa linha aqui. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar para exibir aqui uma mensagem. Você clicou no botão. Beleza. E return, galera, porque se a gente não colocar o return, ele vai terminar a mensagem, vai descer aqui e vai fechar a nossa tela. Então, vou dar play aqui, quando eu clicar em exibir, ó, ele apareceu, você clicou no botão. Por que ele não apareceu na frente, galera? Por causa desse comandinho aqui, que a janela sempre fica no topo. Então, nesse caso aqui, não foi legal. Vamos dar um ponto e vírgula para deixar comentado isso aqui. Código comentado não executa, tá, galera? Então, vou dar o play aqui. Ó, exibir, você clicou no botão. Ó. A gente poderia aqui mudar isso aqui. Bloco de notas. O nome do nosso botão agora é bloco de notas. Quando a gente clicar ele, aqui vamos colocar aqui qualquer nome aqui, tá? Vou colocar aqui notas. E vamos mudar o nome aqui, né, da label, notas. E quando a gente clicar no botão, né, ele vai executar essa label aqui, notas, e vai, comando run, né, para abrir e executar alguma coisa.
e vai executar o nosso bloco de notas aqui, que é o notepad.exe. Vou dar play. Quando eu clicar em bloco de notas, ele vai abrir o bloco de notas, certo? E com isso, galera, vocês podem estar adicionando mais botões aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como vai ficar, mais ou menos, que é o que eu ensinei aqui, que é bem simples mesmo. Bom, galera, então adicionei aqui mais uma linha, botão. Lembrando que eu tive que descer o Y, né? Porque, ou seja, se eu colocar na mesma altura, o Y aqui é a altura. Então, o de cima estava aqui no 79, certo? Aí eu desço mais um pouquinho, coloquei aqui o Y200. Esse aqui eu criei manualmente, tá? Então, eu só copiei aqui e mudei. Criei outra label, tá? Então, coloquei o nome de calc. Esquece o G, que o G é do comando calc, de calculadora. E o nome, né, do botão é calculadora. Que temos que criar aqui a label calc, né, nossa identificação. E ele executa a calculadora. Então, vou executar aqui. Cliquei bloco de notas, abriu o bloco de notas. Cliquei calculadora, abriu a calculadora. Se vocês quiserem, quero colocar isso no botão, beleza. Vem aqui, ó, no botão que eu sempre faço, de exemplo. Esquece isso aqui, tá, galera? Eu vou deixar comentado, não precisa apagar. Apertei o ESC, ele vai fazer isso aqui, tá? Ele vai exibir o show, beleza. Então, executei. O código está executando. Apertei o ESC, exibiu aqui para mim. Só que acontece, quando eu fecho, galera, o gclose, lembra que quando eu executo aqui, ó, apertei ESC, fechei. Se eu apertar ESC de novo, não faz nada, porque ele saiu da automação, ele não apenas fechou a janela. Então, para esse caso, o que você pode estar fazendo? Colocando aqui, a gente tem um comandinho aqui chamado destroy, que é para destruir a janela apenas, só destruir a janela. Então, quando a gente executar aqui, apertar o ESC, quando eu fechar, em vez de ele sair da automação, ele vai apenas destruir a janela, fechar a janela. Então, apertei o ESC de novo, a janela vai exibir. Então, você pode criar uma automaçãozinha útil aí com vários botãozinhos, tipo vários atalhos para você, ó. Fechei, apertei ESC, ele está gerando a janela com os botões aí. Então, bom, galera, é basicamente isso, né? Espero que vocês tenham entendido ou tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem nos comentários, sugestões que eu vou estar respondendo. Entre lá no grupo do Telegram, do Discord. E é isso, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like aí. E tamo junto, galera. Obrigado. Fui.